Olá, tudo bem? Tá um pouco cortado, tu tá me ouvindo bem? Bem certinho assim o microfone, vamos ver se Melhorou, melhorou, ótimo. o Muito pessoal boa tá noite, seja bem-vinda, Joyce. ligada. O pessoal que tá assistindo a questão das lives. Eu com feedback de vocês. Muito bem. Então, ouvindo bem o áudio, então, pessoal, deem um aceno para nós aí se vocês estão escutando a gente bem. Ser veterinário é bom com parte prática, não com parte tecnológica, não é É, não, é um evento, assim, a cada vez que vai mexer com isso é um evento. também. Bom, a princípio o pessoal nos deu ok, que estão nos ouvindo bem, então vamos começar, né? Muito bem-vinda, Joyce, muito obrigada por ter aceitado o convite da gente fazer esse encontro hoje, né? Para falar desses assuntos assim tão importantes na minha rotina, na tua rotina, com certeza, né? E a gente vê que é uma angústia dos tutores muito grande também. Então, pessoal, o tema da live é para falar de alergias, ansiedade e compulsão em animais, né? Em cães e gatos. Então, assim, eu queria primeiro que a Joyce se apresentasse para nós e contasse um pouco da história profissional dela, para vocês, né? Muitos seguidores dela estão aí, mas tem alguns meus também que não conhecem, que também não conhecem nem que existe essa especialidade, que existe esse tipo de serviço, né? Então, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho para a gente. claro. A gente é meio baixinho, então não faz não, tá? Se tiver baixinho, diz que eu dou um jeito aqui. Eu sou veterinária em 2008. É meio difícil falar o ano que a gente se formou. É, Eu atuo exclusivamente de pediatria, especialização nessa área. E a minha área de atuação, basicamente, desde que eu me formei. É uma área bem nova, então eu diria que as pessoas, até colegas veterinários, né? Olha, Joyce, tá cortando um pouco teu áudio. deixa eu segurar, porque outro dia eu fiz isso e deu mais certo. Peraí, deixa eu ajeitar aqui as coisas. Ó, ficando bom. Agora, e agora, tá bom? Tá de boa? Mais ou menos. Antes, quando tu te mexeu, tava melhor. Aqui tá melhor? É, Tá, então tem que deixar bem pertinho. Tá bom agora, pessoal? Tá ficando melhor? Tá melhor. tá. Então tá. Então vamos aqui. Vou ficar aqui bem perto, bem foco, bem bom. Só no filtro agora. Vamos lá. Então, eu estava falando que eu sei que é uma área bem nova, ou seja, conhecem essa área e, tutores, enfim, mas é uma área que eu percebo bastante, isso Tá bastante, cortando de novo, Joyce, tá? Assim, oscila entre ficar muito baixinho e cortar o teu áudio. que coisa mais interessante. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu Tu quer vou sair e de repente entrar de novo? isso, Tá, e eu vou trocar o fone que eu tô usando também, tá bom? tá. Ok. Situações técnicas que a gente vai ajustando ainda, pessoal. É que nem a Joyce falou no início, o veterinário não é muito, não domina muito essas tecnologias aí, então a gente está se adaptando aos pouquinhos. Agora ela vai ajeitar o fone e em seguida ela entra. Mas eu queria agradecer a participação de vocês e os comentários. Acho super importante, vocês vão nos ajudando para que a live saia legal. Agora a Joyce já voltou, vou chamá-la de novo. Oi, e agora? Oh, agora sim. É a porcaria do fone, que a pessoa tem um É, fone que vem com o celular, ela nunca comprou um fone bom, então. ó, sim. Não, o meu é do telefone também, mas eu nunca usei quase ele. Agora que eu tô começando a usar, o fio já tá querendo dar Uma uma rachadinha. desestabilizada. Aham, é. Bom, então vamos lá, vou começar de novo então. Show. Sou veterinária, formada desde 2008, né? Me formei na URGS e eu fiz uma especialização em comportamento, mas na verdade eu trabalho desde que eu me formei basicamente na área comportamental.
Eu vou tentar apoiar o celular aqui para ficar mais confortável. Vamos ver se piorar o som eu volto. Essa área é uma área nova, né? Em todo mundo, não é só no Brasil. Não é só no Brasil que as pessoas não conhecem. Então, ela é bem nova mesmo. Dá para contar quase nos dedos os profissionais, os livros, enfim. Porém, ela tem crescido muito e tem crescido muito junto com outras especialidades, né? A gente percebe hoje em dia as especialidades têm um mercado bem importante dentro da veterinária, inclusive com uma procura bastante grande por tutores e, no caso, inclusive a parte comportamental. Então, hoje em dia, eu diria que a imensa maioria dos meus pacientes, ela é encaminhada por colegas veterinários e tem esse trabalho, né, bem conjunto com colegas e realmente isso é fundamental ao que eu ver, né, porque não é porque é comportamento, as pessoas costumam pensar que é só adestramento, é clínica comportamental, ou seja, a parte clínica, ela é fundamental e aqui já fica essa dica, né, para quem está assistindo aqui, é estudante de veterinária, quer seguir na área comportamental, é fundamental saber clínica, não dá para fugir dela. Da clínica a gente não foge nunca. Nenhuma especialidade deveria, Nunca, né? Nenhuma. A nunca. clínica é a mãe de todas. Isso aí, clínica soberana, já dizia um professor da É, faculdade. isso. Muito bom, muito bom. Que legal. Então, assim, gente, a ideia eu vou começar a falar agora um pouquinho sobre alergia para a gente entender um pouco, né? Porque nem todo mundo entende o que que é alergia, e aí a gente vai fazer o link com as questões comportamentais logo em seguida. Então, eu fiz até um cronograma aqui para não me alongar muito e não perder nenhum ponto importante, né? Então, o que que é importante entender de alergia? A alergia, ela é uma reação de hipersensibilidade, ou seja, é um excesso de resposta imune contra um determinado agente. O que que é esse agente? A gente também chama ele de alérgeno. E aí tem vários que podem estar envolvidos, que podem ser alérgenos, é muito individual essa resposta. Então a gente tem ácaros, pólens, fungos, alguns produtos de limpeza, alguns materiais como a lã e o soft, tem alergias às vezes até algum determinado produto que é passado no pelo e na pele do cão ou do gato, então shampoos, alguns animais têm reação, dependendo da sua composição. Então, na verdade, não está no alergeno ou no alérgeno em si o problema está na reação errada do corpo do bichinho, né? Ele monta uma resposta errada, uma resposta que ele não deveria montar. Então, a gente tem, antigamente tinha muito mais subdivisões de doenças alérgicas, hoje a gente trabalha principalmente com 3, tá? Que é a DAP, que é a dermatite alérgica picada de ectoparasitas. Antigamente se falava só de picada de pulga, mas atualmente ela também, além das picadas de pulga causada por picadas de mosquito, de carrapato, de próprias formigas ou outros insetos podem fazer esse tipo de reação. Claro que ela tem uma apresentação clássica, né, da picada de pulga principalmente, mas outras picadas de bichinhos também podem causar, né? Tem a hipersensibilidade alimentar, que é uma reação do corpo contra proteínas e carboidratos que ele interpreta como estranho, né? E tem a dermatite atópica. A dermatite atópica hoje é a principal doença alérgica que a gente atende em consultório, né? E às vezes ela está mesclada com todas essas outras duas antes e outros processos também, né? Antigamente se dividia também com a dermatite de contato alérgico, mas ela entrou dentro de sintomas da dermatite atópica também, né? Então, antes se dividia a alergia de contato, era uma doença específica, hoje ela não é mais. Então, essas doenças todas, elas têm mais ou menos o mesmo sintoma, o mesmo princípio. Eu não vou me alongar falando sobre cada uma delas, porque não é o objetivo, mas eu quero dar uma ideia para vocês que estão nos assistindo, de que sintomas que são mais importantes a gente linkar com esses problemas para sinalizar uma necessidade de procurar um veterinário que trabalhe com a parte de pele, de alergia, de dermato, né? Então, assim, coceira não necessariamente é só mordiscamento. Isso é importante a gente já balizar primeiro, porque lambedura também é coceira, tá? Então, o animalzinho que se lambe muito, isso em gatos é bem importante, gatos que se higienizam além do normal, que se lavam muito, que começam a ter
vômito com bola de pelo, que começa a eliminar excesso de pelos nas fezes, isso já é um sinal de anormalidade, né? De se lavar em excesso. Então, além do mordiscamento, a lambedura também é um sinal de coceira. E aí essa lambedura está direcionada a várias regiões do corpo, principalmente as patinhas, entre os dedos, é a região do antebraço, virilha, o abdômen, a barriguinha, né, de uma maneira geral. Normalmente esses animais alérgicos, eles têm a pele mais vermelha, mais rosada, mais irritada, e muitas vezes isso acontece em momentos de avermelhamento ao longo do dia que chamam a atenção do tutor. Então, de manhã estava com a pele bem clarinha, saiu para passear, voltou com a pele afogueada, pele vermelha, né? Claro que isso é mais fácil de se identificar em animaizinhos que têm o pelo clarinho, mas em regiões que não tem pelo a gente consegue identificar essa vermelhidão. É muito comum o aparecimento de lesões e feridas autoinduzidas, então quando essa coceira, com essa lambedura, ela excede uma tolerância da própria pele, ela começa a fazer lesões nessas regiões que estão sendo lambidas e mordiscadas, né? Também acontece com muita frequência a infecção secundária, que é a colonização da pele por fungos e bactérias. E aí começa a ter mais feridinhas, áreas escuras, áreas espessas da pele. O cheiro do animal altera, então tem mau cheiro geralmente associado nisso, né? E o que não larga o bichinho alérgico, principalmente o cão, que são as otites, né? A otite é muito frequente, então a dor de ouvido, a otite é uma alteração muito frequente de bichinho alérgico, né? Todo esse conjunto, a gente já pode pintar uma ideia de um bichinho que não está feliz, né? Porque a gente tem graus de intensidade de coceira diferentes. Tem quadros muito sutis que não incomodam a vida do pacientinho, ele vive normal, não aparenta ter um impacto na sua qualidade de vida. E tem outros graus, as doenças vão evoluindo, principalmente a dermatite atópica, ela tende a piorar com o passar do tempo. Conforme o cãozinho vai evoluindo, vai envelhecendo, ele vai tendo cada vez mais reação alérgica. Então, o problema vai agravando. Então, é um cachorrinho que muitas vezes, quando ele não tem essa doença controlada, quando ele não tem acompanhamento, quando ele não faz um tratamento adequado, porque a gente tem aquela coisa do, o cachorro se coça, é normal se coçar, é muito tênue muitas vezes esse início, principalmente quando não tem um acompanhamento do que é o normal, que grau que é normal realmente, né? Então a gente baliza muito isso e é importante orientar quem está nos assistindo sobre qualidade de vida, né? Então isso se fala muito, muito, muito hoje na dermatologia, até para decidir, para nortear tipos de tratamento, né? Questão de qualidade de vida do paciente. Então, imagina que um cachorrinho ou um gatinho, que ele começa com problema de pele, com coceira, começa a se lamber demais e esse problema vai avolumando e aí o tutor começa a se incomodar com a lambedura e começa a xingar o bichinho para ele parar de se machucar. Claro que com razão, porque não quer que se machuque, né? Não é esse especificamente o problema. Começa a acordar no meio da noite se lambendo e se coçando. Começa a se esconder pela casa para poder se coçar em paz, se lamber em paz, porque senão a gente também pede para parar, xinga, né? Muitos às vezes colocam o colar elisabetano, colocam essa proteção mecânica como uma tentativa de ajudar e é horrível isso, é pior ainda do que não colocar. Não sei o que é pior, deixar coçar ou botar aquele negócio, né? Eu tenho horror àquele colar, então... E isso vai deteriorando a saúde do bichinho pelo estresse que isso provoca, né? E vai deteriorando, inclusive, a relação familiar com aquele paciente. E também tem outra questão, muitas vezes, em função do mau cheiro que o animalzinho vai começando a desenvolver, ele começa a ser afastado da família. Então, era um cachorro que dormia na cama, mas em função do problema de pele é impossível, a família não aguenta o cheiro do bichinho, aí afasta da cama, começa a dormir longe. Então, ocorre uma série de mudanças na vida daquele animal e que são muito deletérias à qualidade de vida. Então, além do problema de estar se coçando e se machucando, tem a questão do ambiente familiar que se altera totalmente em função daquele problema, né? Então, é muito comum o cachorrinho começar a ter mudanças de comportamento graves em função do estresse e da ansiedade que aquele problema vai causando. Aí a gente tem
daqui a pouco uma tendência natural do indivíduo de ser um pouco mais ansioso, já é uma questão da formação dele, né, como o temperamento dele, por exemplo, e o problema de pele vem só dar o estopim mais agudo para ter um grande problema, instalar um problema comportamental. Então, a ideia é explicar para vocês isso, para a Joyce agora poder pincelar melhor, falar melhor sobre os transtornos, porque as coisas estão muito linkadas. O transtorno de ansiedade e a compulsão, quando a gente tem um cachorrinho com problema de pele, um gatinho com problema de pele, ele não tem nada comportamental dele próprio já, ele pode vir a ter em função do problema de pele. Tamanho é o estresse que isso provoca. E o inverso também, se ele tem um transtorno comportamental, ele vai ser agravado em função do desequilíbrio que o problema de pele causa, né? E inclusive a questão de dor, né? A coceira em si, ela não é uma coisa dolorosa. Agora, a otite é um processo muito doloroso. A gente tem situações, às vezes, que eu questiono muito no consultório se houve mudança de comportamento e, eventualmente, aparece um cãozinho, por exemplo, que não era agressivo, que começou a morder o tutor, que não deixa mais colocar remédio no ouvido, de tão traumatizado que ele está com os tratamentos, né? Então, eu queria passar agora a palavra para a Joyce, que ela vai muito melhor do que eu falar sobre esse assunto, né? Para a gente falar da ansiedade, da compulsão e o impacto e a correlação que isso tem com as alergias. Bom, vamos lá. Eu já vou explicar também bem detalhadinho quais são os tipos normalmente de psicodermatologias que a gente fala, ou seja, as doenças de cunho principalmente comportamental e que geram doenças dermatológicas. Já vou chegar nesse ponto. Mas antes eu queria pegar bem o gancho Nossa, eu preciso fazer uma pausa agora, que eu cheguei a ficar nervosa. Que o doutor Gonçalo está me assistindo. Ah, é? Ficar nervosa agora. Chegou a me dar até uma palpitação. Mas vamos lá. É bem isso que ele escreveu, né? Que eu vou pegar o gancho da Vanessa agora. Que é saber onde começa o quê. Ou seja, é a ansiedade, é o estresse de um animal que já é mais ansioso e que vive numa situação de estresse crônico, muitas vezes porque já é um cãozinho ansioso, ou seja, já é um pouco mais difícil para ele se adequar, às vezes, na nossa rotina, ao fato de ter que ficar sozinho, ao fato de o tutor não ter uma rotina, muitas vezes, né? É isso. Ou o estresse crônico de viver, por exemplo, num ambiente inadequado, ou, por exemplo, viver num ambiente onde outros animais não toleram esse animal, enfim. É isso que causa o problema de pele, ou é o problema de pele junto com isso que agrava tudo. Então, na verdade, o que a gente vê muito é que eu posso fazer aqui várias classificações, mas na prática, lá na prática mesmo, no paciente, a gente vê uma comorbidade frequente das duas coisas. Tu não sabe muito bem o que começou aonde e para onde vai. Mas uma coisa é fundamental. Se o animal tem um problema de pele, precisamos tratar a dermatologia junto com o comportamento. Não adianta ficar achando que é só estresse, só estresse, só estresse, e se não tratar a pele, aquilo não vai melhorar também. Então tem que ser realmente um tratamento bem adjunto. E nesse ponto eu acho que os veterinários comportamentalistas e os dermatos, eles têm que formar uma parceria incrível, assim, porque qualquer coisinha já pode desestabilizar, por exemplo, um cão com dermatite atópica, qualquer coisinha pode desestabilizar um cão ou um gato com transtornos de ansiedade. Então, na prática, a gente lida com cristalzinhos, né? Eu chamo esses pacientes de cristalzinhos, que tem que ser muito bem cuidado todo o manejo que é feito com eles nesse processo todo de tratamento, e é para a vida toda. Infelizmente, nenhuma das doenças, nem o transtorno de ansiedade e nem as alergias em geral têm cura, elas têm controle, né? Então, é um controle que segue a vida inteira. Então, nesse sentido, é importante a gente sempre fazer uma avaliação, porque muitas vezes chega até mim animais que, por exemplo, não passaram por um dermatologista, eles chegam direto até mim, né? O animal está lambendo em excesso, por exemplo, gatos com a barriguinha já pelada, sem pelo nenhum, e aí todo mundo já achando que é uma alopecia psicogênica felina. E na prática, muitos animais respondem a um tratamento com corticoide, por exemplo, inclusive repilando, ou seja, tem um componente ali de coceira, de alergia muito importante, e que nesses casos onde já não vem de um dermato, muitas vezes eu encaminho, né? Eu não faço tratamento clínico, eu encaminho para um dermato fazer o tratamento do animal para a gente conseguir, às vezes, ver até onde isso melhora e o que é realmente alérgico apenas
e o que é comportamental. Mas, obviamente, se o animal vive num ambiente que não é adequado, né, se tem situações ali ambientais ou de manejo que prejudicam o bem-estar dele, a gente já entra também com um tratamento nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que se tem alergia, tem que tratar a alergia. Não adianta. Muitas vezes a pessoa diz, mas o meu cachorro sempre lambeu as patas porque ele é ansioso. Mas dar corticoide melhora a lambedura das patas, ele não tá lambendo só. Ele pode ser ansioso, sim, mas temos um componente de coceira aí muito importante. Isso é fundamental para esse diagnóstico, porque senão a gente fica comendo bola nessa história, ele é ansioso, ele lambe pata porque ele é ansioso, e na prática não é bem assim, né? Então tem que ter esse trabalho conjunto que é fundamental. Para a gente entender um pouquinho como funciona essa dinâmica, o estresse crônico, e que muitos cãezinhos ansiosos acabam vivendo numa situação de estresse crônico, ou gatos mais ansiosos também, porque não tem essa ansiedade controlada, então a gente não controla essa emoção altamente negativa no dia a dia deles, e eles podem entrar numa situação de estresse crônico. Esses animais, eles costumam produzir hormônios que em excesso, né, a longo prazo, não tô falando daquele estresse agudo, por exemplo, foi ao veterinário, estressou e voltou. Tô falando daquele animal que vive uma vida em ambientes onde tem conflito entre animais, em ambientes que não são adequados, né, enfim, que não tem uma estimulação adequada para esse animal, então ele pode viver numa situação de estresse crônico. E esses hormônios, que, principalmente pensando no cortisol, são hormônios que acabam prejudicando muito a cicatrização, facilitando, por exemplo, as inflamações e infecções de pele, o que no caso de um cão atópico é a pior catástrofe que a gente pode querer imaginar. Porque pensa, o bicho já é todo cristalzinho, todo passível de ter infecções de pele, piodermites, coisas maravilhosas. E aí a gente ainda bota junto nesse pool aí de coisas um cortisolzinho assim bem altinho, que é ótimo para aumentar essas infecções também, para as otites, para tudo. Então a gente tem que entender que isso tem que ser tratado em paralelo para ter uma melhora no tratamento, inclusive dermatológico, né? Outro fator também interessante é que cães ansiosos, eles tendem também a ser animais que têm um modelo, né, que a gente chama neuroimunoendócrino. Não vou entrar lá muito profundamente, porque senão todo mundo vai sair daqui correndo, porque esse papo vai. Não, e esse modelo é demais, eu adoro. Pelo amor de super, Deus. mas é muito nerd para essa hora da noite. É muito nerd. Precisaria desenhar para começar, né? Sem desenhar, eu não consigo nem explicar. Mas que para vocês entenderem que tudo que acontece, mesmo a nível cerebral, impacta e muito a pele, demais. Inclusive alterando permeabilidade cutânea, ou seja, aumentando essa permeabilidade, facilitando inclusive a entrada de alérgenos por essa derme. Então, a gente precisa trabalhar realmente em conjunto para cãezinhos que têm esse tipo de situação, tá? Porém, a gente tem também, né, os que não têm nenhum problema clínico, ou seja, não tem nenhum problema dermatológico. O problema é exclusivamente comportamental. Já se fez todas as provas, se excluiu todas as possibilidades clínicas dermatológicas, né? Então já fizeram todos os exames que eram necessários ser feitos, às vezes até essas tentativas de tratamento, né, para ver se tem uma melhora, por exemplo, com medicações que acabam com a coceira, enfim. E não tem nada disso. Então, nesse caso, sim, a gente pode fazer um diagnóstico de que é uma doença de fundo comportamental, mas que causa uma lesão da pele. Nesse caso, a gente divide em 3, basicamente. Primeiro, a gente pode ter uma lesão na pele, né, causada por lambedura, ou coceira, ou mordedura excessiva, e essa lesão pode ser causada por condicionamento, ou seja, cães ou gatos. É muito mais comum em cães do que em gatos esse tipo, tá? Cães que fazem esse comportamento para chamar a atenção do tutor. É muito difícil nesses casos chegar a lesionar, mas pode acontecer, exatamente pelo que a Vanessa falou, que normalmente as pessoas, quando veem um cachorro se coçando, elas vão lá e chamam a atenção dele. Então ele pode passar a entender que estar se coçando faz a pessoa olhar para ele, mesmo que ela xingue, ela está olhando para ele. Então, na cabecinha dele, ele está sendo reforçado positivamente e ele pode fazer isso para chamar atenção. Nesse caso, normalmente, a gente não tem lesões graves. Raramente esse animal apresenta esse problema e essa lambedura ou mordedura quando ele está afastado do tutor. Ele nunca vai se esconder para se lamber ou para se morder, porque o objetivo dele é chamar a atenção do tutor. Então, isso só vai aparecer na presença do tutor. A segunda possibilidade são os comportamentos que são uma forma, né, diríamos assim, um mecanismo de ajuste a situações de ansiedade ou estresse. Então, são aqueles animais que não têm nenhuma doença dermatológica, porém,
são animais ansiosos e passam a se lamber como uma forma de lidar com essa ansiedade ou com uma situação de estresse crônico, por exemplo, animais que vivem em abrigos, sem estimulação, sem muito contato social, que, por exemplo, começam a se lamber como uma forma de passar o tempo mesmo, tá? E tem a terceira possibilidade, que é, sem dúvida nenhuma, das três, aí são os quadros mais graves, que são os quadros de transtornos compulsivos. Os transtornos compulsivos, eles podem aparecer muito cedo na vida de um animal e não ter relação nenhuma com quadros de ansiedade, com nada disso. O animal pode ter uma vida maravilhosa, viver num ambiente incrível e ainda assim apresentar. Por quê? Esse transtorno compulsivo, ele pode ser como a gente chama de primário, ou seja, a principal causa é genética. Então, por mais que a gente melhore o ambiente, faça muito exercício físico, faça o que for, o animal ainda assim pode apresentar esse comportamento e exige tratamento comportamental para a vida inteira, medicamentoso, não existe possibilidade de melhora sem isso. E tem o secundário, que é, por exemplo, o cãozinho que começou a lamber lá no abrigo, porque fica sozinho, não tem muito o que fazer, começou a lamber a pata, e aí, a partir daí, passou a ser um comportamento compulsivo. E qual é a diferença? O comportamento compulsivo, ele aparece em diversos momentos da vida do animal, ou seja, não é só em situações em que ele fica ansioso, ele atrapalha a rotina do cão ou do gato, ele deixa de fazer coisas para se lamber, para se morder, é praticamente impossível de interromper. A gente pode colocar a mão em cima e a gente continua lambendo. É praticamente impossível de interromper aquele comportamento, né? E impacta muito a qualidade de vida, porque exatamente o cão deixa de se relacionar com outros, deixa de brincar. O gato, né, muitas vezes passa muito mais tempo sozinho, muito mais tempo isolado, se lambendo, por exemplo, porque realmente é um comportamento compulsivo. Então, é fundamental fazer o diagnóstico também. Mesmo que seja comportamental, tem que diagnosticar certinho dentro de que categoria se enquadra, para a gente poder fazer o tratamento adequado. Muito interessante. Eu até não sei, esse alteração comportamental, Joyce, é a que pode levar à mutilação, né? Exatamente. A compulsiva, perdão, essa alteração compulsiva pode levar Eu tive há muitos anos atrás um paciente maltês atópico, mega atópico, assim, muito, muito, muito alérgico. E ele se mutilou, ele tinha transtorno comportamental, só que na época eu nem, isso faz muitos anos, na época eu nem sabia direito o que é estudar comportamento, eu achava que comportamento era só adestrador que resolvia, né, nem comecei, nossa. Então, a gente não tem nem noção, né, porque na própria graduação a gente não tem, assim, grandes informações sobre isso, então, e foi um paciente que ficou sozinho. A tutora levou a mãe pro médico e quando voltou ele tinha mutilado 2 dígitos, assim, né? Então, claro, ele tinha alergia, ele tinha uma série de transtornos, ele era extremamente ansioso e acabou tendo esse viés horrível aí, que é a mutilação. Mas realmente, então esse seria o compulsivo que pode provocar, né? E na verdade, é importante isso que eu esqueci de falar, ainda bem que tu falou agora, porque o compulsivo, ele normalmente não reage à dor. Ou seja, se já é um comportamento compulsivo, ele é capaz de mutilar, fazer lesões bem graves, bem importantes. E porque não é responsivo à dor. E muitas vezes o tutor também tenta segurar, bate, enfim, fazendo situações porque está em desespero. E o animal também não é responsivo a nada disso. Então, ele é bem característico. Por isso, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, a gente fala, meio brincando, ele se lambe compulsivamente as patas. Ok, mas talvez não seja um compulsivo. Compulsivo, Isso, transtorno compulsivo é grave, é algo, é um extremo, eu diria assim, dentro dessas doenças, né? E quando a gente atende, precisa tratar, não dá para ficar urgente, né? Animal. Urgente e raramente a gente consegue retirar a medicação de um animal assim. Muitas vezes, os cães, principalmente esses transtornos compulsivos primários, cuja principal causa é genética, porque eles começam a apresentar muito cedo na vida deles, ou seja, antes de 6 meses de idade, já começam a manifestar. E frequentemente eles manifestam mais de um tipo. Então, por exemplo, a mutilação e também o correr atrás, o girar em parafuso, o caminhar em círculos, né? Correr o rabinho, né? Perseguir a cauda. E às vezes morder, às vezes não. E aí pode aparecer outros comportamentos compulsivos que aí entra um mundo de bizarrices diversas, como
abocanhar o ar. Enfim, tem várias possibilidades. Porém, Uhum. mesmo quando eu atendo um cão que aparentemente é um cão com transtorno compulsivo, ou um gato que aparentemente seja um transtorno compulsivo, a primeira coisa a descartar são problemas clínicos. Então, esse cão pode Sim. ter uma coceira extrema, um prurido Uhum. extremo, pode Uhum. ter dor neuropática, Uhum. principalmente essas dores que irradiam e que são bem doloridas, pode acabar causando também, por exemplo, uma mutilação. Então, mesmo que pareça, nossa, realmente é super, super comportamental, pode ter um problema clínico aí que pode ser a única causa ou pode estar ajudando. Por isso tem que sempre, eu vou falar de novo isso, tem que sempre trabalhar em conjunto, porque senão não vai melhorar, não tem condições de melhorar. E lembrando, né, gente, que correr atrás de sombras também. Uma pessoa perguntou aqui. Uhum. Sim, correr atrás de sombras, atrás de reflexos. Tem cães que ficam olhando para o nada, né? Ou fingindo que está pegando coisas na parede e não tem nada na parede. Tem várias possibilidades de comportamento compulsivo. O que eu estava falando? Perdi o que eu estava falando. Tu estava falando as possibilidades, né? Que tem que ser um tratamento feito em conjunto das duas coisas. Isso, Né? exatamente, porque senão ele nunca vai melhorar, né? Não tem a possibilidade de melhora sem um tratamento e a tendência, assim como todos os casos que tu falou aí, alérgicos, a tendência é piorar com o tempo, É não piorar. vai melhorar. E assim, como eu falei, não adianta enriquecimento ambiental, ajuda, mas tem que fazer um tratamento bem voltado para o animal mesmo. Eu atendo muito a tutora, assim, principalmente os primeiros, os que já são meus pacientes há mais tempo, eles já estão mais doutrinados, assim, nas coisas, né? Então, porque eu trabalho orientando muito, né? Educando muito o tutor, porque quando é doença crônica, não adianta, não é um trabalho unilateral, né? Então, acho que na tua especialidade, mais ainda do que na minha, em função de que 90% é a família em casa que vai fazer ou vai deixar de fazer alguma coisa que está piorando, vai fazer uma coisa para ajudar. Então, tem que ter muita educação da família, do tutor ali, para ele poder acudir o animal da forma correta, né? Então, quando eu faço as primeiras perguntas, eu pergunto se lambe pata e tal. Não, isso sempre lambeu, mas é porque é muito nervoso, né? Porque ele é muito ansioso e tal. Aí tu vai abrir o dedinho, tu abre o interdígito do paciente, tá tudo vermelho, úmido, com feridinha, com secreção, muitas vezes. Já, né? Isso, aquela coisa linda, maravilhosa. Aí tu, não, tudo bem. Aí, olha, não tá lambendo agora, eu sempre digo isso. Quem é meu paciente sabe. Agora ele não está lambendo porque tem ansiedade. Não sei se até pode, porque às vezes a gente vê o perfil do paciente no consultório, é um pouco mais nervoso, ele está agitado demais dentro do consultório, em casa ele também é agitado e tal. Mas tem que tratar aquele quadro dermatológico primeiro. Então, uma vez que ele vem para reavaliação e ele não tem mais justificativa dermatológica para lambedura e ele segue lambendo, eu normalmente já falo, realmente, agora essa lambedura que ele tem, a pele está tratada, não é a pele. Temos que ir adiante e buscar, né? Eu tenho te encaminhado uma galera já agora. Eu tenho atendido uma galera. Uma galera minha, porque é multifatorial, né, gente? Assim, isso é uma coisa muito importante, assim, a gente tem o clínico geral, que tem o seu papel fundamental e um bom especialista foi um bom clínico e é um bom clínico, não adianta, a gente não tem como pular direto para a especialidade com qualidade, porque a clínica é fundamental. O paciente não é um sistema só, né? Então, assim como quando eu vou avaliar, eu avalio todo o organismo, todos os fatores cardiológicos, porque eu tenho impacto de doença crônica no meu paciente também, né? Exato. E então é tudo muito conectado e acho que a questão de comportamento e dermatológica, com tudo isso que nós falamos, dá bem para entender a conexão entre as duas, né? Isso que tu falou no início, Joyce, é uma coisa até queria que se eu confirmar contigo se meu raciocínio está certo, porque agora, com essa função toda que nós estamos passando de quarentena, isolamento, e muitos pets mudando muito a rotina, porque o dono está mais em casa, ou porque daí deixou de passear, enfim, deu um 180 na vida de todo mundo, inclusive dos bichinhos, né?
Eu tô com muito paciente que estava estável há muito tempo, descompensando total, e a maioria por infecção secundária. E é pelo estresse. Até teve uma pessoa que perguntou aqui do cortisol e tal, e é muito nítido o impacto que esse estresse, e não foi no início, né? É o estresse crônico, justamente 3, 4 semanas, né? Que é o que a gente passou aí, 30 e poucos, 40 dias. E agora os pacientes estão com uma otite horrível, que fazia muito tempo que não tinha. Piodermite, de novo, que é a infecção bacteriana da pele, que fazia muito tempo que não tinha, e não teria porquê. Tu olha para a pele do bichinho, tá tudo sob controle, tá hidratada, não tá, e estão com infecção. E elas estão muito mais difíceis de ceder, na minha opinião, assim, agora. Os meus, pelo menos, a resposta está demorando muito mais. E para mim é claro isso, é o estresse dessa mudança toda que a gente teve, né? E aí, para me explicar para vocês, é isso, é o estresse crônico, assim, não é aquele estresse agudo de uma briga, ou de ir no veterinário e voltar para casa, de ir no banho e tosse e tal, é porque todo dia estressado, todo dia passeava 4 vezes por dia, deixou de passear, não tá passeando mais nada, começou a segurar xixi, segurar cocô, porque só faz na rua, aí ou reduziu drasticamente o volume de passeio. Cães grandes que costumavam ir para cachorródromo, brincar pra caramba, não estão mais fazendo isso, isso está gerando um impacto. Ir para creche, exato. Então é uma mudança na vida deles assim que é tão drástica que impacta a pele também. Então imagina um cãozinho que tem, um gatinho que tem um problema comportamental, que estava mais ou menos estabilizado, né? E que agora com essa função toda desequilibra tudo de novo, né? Desequilibra tudo de novo. Também, não é só tu que tá vendo, pior eu tenho visto. E assim, é algo que a gente só vai entender daqui a um tempo. O que realmente impactou, porque é algo tão novo, nunca se passou por isso. Não. Nunca, nem a gente, né? Então a gente só vai saber daqui a algum tempo. Até tem um grupo internacional que está fazendo questionários sobre comportamento de cães, pra gente entender o que tá... Qual foi o impacto, né? Durante, e vai fazer também após a quarentena, para entender qual está sendo o impacto. A gente não vai saber, realmente. Não vai. Só agora no decorrer e depois, né? Mas eu me lembrei, uma perguntinha que apareceu aqui, e lembrei o que eu ia falar antes, que é fundamental também. O diagnóstico de problemas de comportamento, não existe um teste, não existe um exame. Então, ele é sempre diferencial do diagnóstico clínico. Por isso que alguém perguntou aqui, eu tenho um cachorro que lambe a pata, blá, blá, levo primeiro no dermato ou primeiro no comportamento? Primeiro no dermato. Se vier até mim, eu vou pedir, eu vou fazer... Para ir pro dermato. Vou fazer, às vezes eu faço um teste, né, para ver se o animal realmente tem coceira ou não, e encaminho pro dermato. Porque se tiver uma coisa clínica, tem que tratar aquilo... Claro, tem mudanças a fazer na rotina, para melhorar a rotina dele, vamos indicar. Mas eu quero dizer que o tratamento não vai ser focado em diminuir a lambedura sem antes tratar a parte clínica. E a segunda coisa que alguém ficou na dúvida aqui foi a questão do transtorno compulsivo secundário. Ele é secundário a outra coisa, ele se transforma em comportamento compulsivo. Então, normalmente é um animal que começou esse comportamento, por exemplo, em situações de estresse crônico, em situações de ansiedade, e aí, a partir daí, já não faz mais só nesse contexto. Mesmo que a gente melhore a vida, melhore a rotina, já se transformou num comportamento compulsivo, tá? Legal, ele sedimenta isso na rotina dele, independente do que desencadeou. Aí já não adianta nada melhorar, daí vira realmente um transtorno compulsivo e tem que ser tratado como tal, né? Aí não é tão cedo na vida, normalmente é um processo que demora mais tempo, enfim. Sim. Interessante. E uma coisa que tu falou no início também é a questão de dor, né, gente? Para vocês entenderem, assim. Dor, por exemplo, que isso eu atendo com uma certa frequência também. Porque eu vi numa outra pergunta ali, quando eu falei das otites, se no caso de otite alérgica é uni ou é bilateral. É sempre bilateral. Otite alérgica ou com fundo alérgico, ela é sempre nos 2 ouvidos. Pode ter uma certa assimetria de intensidade, mas é sempre nos 2 ouvidos. Às vezes um é um pouquinho pior que o outro, mas tu não tem um ouvido lindo, maravilhoso e o outro super ruim, né? Quadros unilaterais, normalmente eles estão linkados com trauma, na maneira como se está limpando o ouvido,
ou por um processo de corpo estranho, porque ficou um algodão dentro do conduto, ou porque tem uma concreção que é uma cera mais endurecida dentro do ouvido, né? Ou quando tem um tumor ou um pólipo dentro do ouvido, que o pólipo é como se fosse uma verruguinha que cresce dentro do conduto. Então, nesses casos é unilateral, né? Se não, é sempre bilateral. E aí, com relação à dor, por exemplo, às vezes eu atendo paciente que vem com queixa de ter alergia, por exemplo, que ele tem sempre problema de pele, mas tá muito, muito, muito numa pata só. Principalmente torácica, né? As patinhas da frente. Tá só uma pata. Aí tu olha as duas patinhas assim, uma tem um calo imenso aqui, né? De tanto lamber. Aí tu vai examinar o animal, ele manca um pouquinho, mas não é nada muito significativo. Aí vai palpar a coluna, lá na coluna torácica, cérvico-torácica, ele grita, ele tem dor. Aí a gente vai investigar, ele estava lambendo a pata por causa de dor. Então, não adianta, o especialista ele tem que olhar o animal como um todo, né? Ele tem que enxergar tudo como um todo, porque eu poderia tratar aquela lesão ali como sendo uma lesão de pele e não ter resposta do tratamento nenhuma, porque vem de outro fator aquele problema. Então, é tudo muito conectado, tudo muito em conjunto, né? Joyce, não sei se tu quer falar mais algum assunto, porque eu teria algumas perguntas que eu filtrei, Claro, eu fiz aquela só vou caixinha. responder. Só vou responder Sim, uma perguntinha eu vi aqui, que o a pessoal Camila mandou perguntou. vários aqui também. Eu vi A que tem Camila várias perguntou pessoas interagindo. se o transtorno compulsivo secundário tem casuística alta. Para começar, transtornos compulsivos não têm uma casuística alta dentro da medicina veterinária comportamental. Não é o que a gente mais atende, sem dúvida nenhuma. Dentro dos compulsivos, aí a gente teria que ver em cada autor. Para mim, eu poderia dizer que a maioria é primário e eu tenho alguns que são secundários. Mas eu diria que a maioria, na minha casuística, é primário, não é secundário mesmo, tá? E tanto que a gente vê muitos animais com problemas de pele há anos, ou com estresse, enfim, há anos, e que realmente não desenvolvem um transtorno compulsivo. Mas pode aparecer. Em animais de abrigo, muito. Aí que eu digo, casuística para o atendimento clínico de animais de tutor é baixa. Mas para animais de abrigo vejo bastante transtorno compulsivo secundário. São os mais estressados, assim, né? O ambiente é muito desfavorável para eles. Por tadinhos. melhor que seja, por melhor que se tente. Nunca é a mesma coisa que ter um lar, ter alguém que quiser ele só por ele, enfim. Então, qual especialidade devemos consultar em caso de transtorno compulsivo? Uma médica veterinária comportamental ou um médico veterinário comportamental. Somos a maioria mulheres, assim como na dermato. Então, por isso que eu digo médica. E não ir num adestrador, não, assim, né? Não querendo denegrir a função, acho que cada um tem a sua função, mas um transtorno compulsivo, um transtorno de ansiedade, ele não é para ser tratado por um adestrador. Né? Não é para ensinar comando para o animal, não é para trancar ele na guia, não é para dar tranco na guia, não é aí que se trabalha, porque a gente lesa mais ainda a integridade do bichinho, né? Então, são coisas diferentes, não de forma nenhuma não ofendendo, sou eu que estou falando isso. Eu sempre falo isso. Porque uma coisa é ensinar comando, né, gente? Uma coisa é ensinar comando, senta, deita, rola, pega a bolinha, traz de volta, tarará, tarará, dá a pata, faz o high five aí, tarará. Isso é andar sem puxar, isso é uma coisa e também tem que ser muito bem feita, para não gerar transtorno, né? Mas a questão de terapia comportamental não é com adestrador, não é com adestrador, tem que ser um veterinário especialidade nisso. O adestrador, ele entra como parceiro nisso tudo. Super Isso. legal, sabe? Ana Patrícia, alguém está em Lisboa, você tem a pessoa que estava assistindo a live aqui, que é a minha referência, o Dr. Gonçalo Pereira. Depois, qualquer coisa, se tu não achar, me manda uma mensagenzinha que eu te mando. Te mando o Instagram dele para tu entrar em contato. Gonçalo da Graça Pereira é o nome dele. Muito bem, viu? Conectando aí as pessoas. Pode deixar, te passo sim, pode deixar. Muito bom. Então, aí o Suri ficou muito mais ansioso quando fez treinamento com o adestrador. É exatamente isso. Se o treinamento não é um treinamento com uma pessoa qualificada, e que essas pessoas qualificadas me ajudam muito, porque elas me ajudam em alguns trabalhos, né? Por exemplo, eu preciso às vezes ensinar um cão ansioso durante o processo terapêutico, a ele conseguir sentar e ficar relaxado. Mas é ficar relaxado, não é um fica só por ficar, tem que ficar relaxado. Então, esses treinadores que são qualificados, que trabalham com reforço positivo, têm uma formação, eles ajudam imensamente. Agora, os que trabalham na base da punição, tranco no enforcador, borrifador,
barulhinho, isso vai piorar sem dúvida nenhuma. É ruim para todos os cães, mas para um cão ansioso ou para um compulsivo pior ainda, né? terrível, né? É catastrófico mesmo. Então é isso que a gente vê, né? A questão do adestrador, que é o que eu falei, né? Já pisando em ovos, porque eu sabia que a gente leva pedrada quando o veterinário fala de adestrador, né? Mas não, obviamente não é todo mundo assim, né? Eu trabalhava em Novo Hamburgo quando quando eu me formei, comecei a trabalhar em Novo Hamburgo, eu tinha um adestrador maravilhoso lá, que fez inclusive o adestramento dos cães do meu pai, fez do meu. Então, assim, não é essa a questão, não é o adestrador em si, é o profissional que trabalha com aquilo ali, que ele tem que estar qualificado para ensinar o bichinho de uma forma correta, né? Claro, claro. Mas mesmo falando na diferença entre veterinário comportável e adestrador, nesses casos onde envolve transtornos de ansiedade, compulsão e tal, o veterinário é quem pode fazer o diagnóstico, né? Porque a gente faz também o diagnóstico diferencial e pode fechar o diagnóstico, e aí o adestrador pode trabalhar junto com a gente dentro do protocolo específico e funciona muito bem, é maravilhoso. Mas aqui a gente não está falando só de casos de cães que precisam de educação, a gente está falando de cães que têm problemas comportamentais graves e que exigem muitas vezes uma intervenção multidisciplinar. Então precisa realmente ter um acompanhamento de um veterinário junto. Show. Bom, então assim, né, eu vi que tem mais algumas perguntas, depois a gente vai tentar passar essas que vocês colocaram aqui nos comentários ali, né? Então eu fiz algumas anotações ali. A primeira, que foi mais perguntada na caixinha, foi se a homeopatia auxilia na ansiedade em específico, porque a gente vê que tem muito tutor que dá, né, que dá o homeopático, e muitas pessoas perguntaram se funciona ou não funciona. Eu não tenho experiência, Joyce, o que tu acredita? Bom, assim, se a gente for pensar no ponto de vista científico, não existe comprovação alguma, né, da homeopatia. Mesmo que eu tenha pós em homeopatia, eu fiz exatamente por uma curiosidade, entender, enfim. Não, na minha prática eu não utilizo, mas entendo quem quer utilizar. Agora a questão a gente precisa entender que a gente tem que trazer uma melhoria efetiva no quadro desse animal. Se a gente procurar um profissional qualificado, que tenha formação em homeopatia, que vai fazer a prescrição correta, não vai ser uma coisa que a gente vai comprar em qualquer lugar, uma coisa da nossa cabeça, e pode sim ajudar, mas muitas vezes ele entra como um adjuvante no tratamento completo desse animal também nesse sentido. Não sou contra, tenho pacientes que tomam e que seguem tomando, inclusive se a pessoa acha que está indo bem, pode seguir tomando, mas a gente precisa entender que tem que ter uma melhora, né? Então não adianta a gente, é porque eu não quero dar remédio, então eu vou dar isso, mas se não está melhorando, a gente precisa agir no que vai melhorar. Especialmente quando a gente está falando aqui em alergia, em ansiedade, em transtorno compulsivo, que são coisas que são bastante benéficas para o bem-estar do animal. Então a gente precisa agir com coisas que realmente vão funcionar, e se a homeopatia está ajudando, pode continuar usando sem problema algum. Tem tutores que relatam que adoram, que funciona super bem, outros que não gostam tanto. Tem tutores, por exemplo, que não querem medicar de jeito nenhum o cão, a gente dá um jeito, eu vejo, procuro, vou atrás de alguma coisa, mas não é a minha primeira conduta, isso é uma questão pessoal minha, não é que eu seja nada contra, nada disso. Até porque a gente tem colegas maravilhosos que trabalham como rotina com homeopatia, né? Então eu vejo a mesma resposta, a mesma questão tua, assim. Tem situações em que tá indo bem, ótimo, e quando não tá, não tem. E é uma questão muito complicada, assim, alicerçar o tratamento na homeopatia, ela tem que ser muito bem feita. E o paciente tem que melhorar. Se ele não está melhorando, ele precisa de outro auxílio, né? Outro suporte medicamentoso. Então, mas não tem, na parte dermatológica também, a gente não tem grandes estudos com comprovação dizendo que funciona, não funciona, quantos por cento funciona. Então, é muito do indivíduo e do profissional que está conduzindo aquele tratamento também, né? Exato. Porque a homeopatia é aquela questão, a homeopatia pronta, ela tem uma potência, a homeopatia feita para o indivíduo é outra potência, né? Então, também tem que ser um tratamento bem individualizado. Com certeza. Inclusive, na parte comportamental, tem gente que gosta de tratar com florais, por exemplo. Também não trabalho com isso. Mas se a pessoa quer o que eu diga, vamos procurar um terapeuta floral formado. Não vamos lá comprar aquele floralzinho pronto. Isso. E às vezes as pessoas compram uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com nada a ver, né? Compra, tipo, floral da
solidão, para um cachorro que não tem problema de ficar Não tem nada. Não tem nada, né? Dei um exemplo agora que veio na minha cabeça, mas Sim, enfim, sim. né? Compra ele de hiperatividade para um cachorro que na verdade não é hiperativo, ele é um cachorro ansioso. Ou é só mais agitado, ele só mais daqui a Exato, só pouco. tem um nível de atividade maior. Um né? filhote. Assim, ele é um Todos filhote, ele é um filhotes labrador, ele é um labrador, ele é um border collie, né? Isso aí. Na Austrália, ele vai ser mais agitado, né? Confunde agitação com ansiedade. Com né? hiperatividade, exato. Com hiperatividade. Isso aí. Bom, teve uma pergunta que a gente já falou um monte sobre isso. Lambedura de patas é sempre ansiedade, então não é sempre ansiedade, principalmente se tiver lesão. Aí, isso é interessante. Por exemplo, eu acho que o meu cachorro pode ser ansioso, mas não sei se ele não tem problema de pele também. Então, por exemplo, se é só a pata, só única e exclusivamente a pata que ele lambe, ele não tem otite, ele não tem feridinha, ele não tem pele vermelha, é só a pata que ele lambe, tá. A pata tá normal, ou ela tá com falha de pelo, ela tá vermelha, ela tá com cheirinho esquisito, ela tá com descamação, né? Primeiro se resolve tudo isso para depois afirmar que é uma questão comportamental, né? Que é a ansiedade. Lembrando que pode ser a dor também, né? Que nem E dor, exato, dor, né? Dor também. A questão do estresse, do impacto das doenças alérgicas, a gente já falou, é a questão das infecções e dá bastante. E aí tem duas perguntas aqui que não são especificamente da pele em si, mas eu achei legal de trazer, tá? Por que os cães adotados sofrem mais de ansiedade e o que a gente pode fazer com isso? Perfeito, já vou chegar nessa resposta. Eu só me lembrei de uma coisa quando tu falou Sim. da lambedura de patinhas, da questão da alopecia psicogênica felina. Sim. Eu, particularmente, nunca consegui atender um caso real de alopecia psicogênica. Todos Nem eram eu. por coceira. Todos eram coceira. Até hoje eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum paciente assim. E tem que foi só fora, isso. Tem alguns estudos de fora relatam isso, a casuística de alopecia psicogênica, quando chega para o veterinário comportamental, em torno de 70% a causa é clínica, é coceira, alergia alimentar, enfim, N possibilidades de alergias ali em gatos, né? Então, é muito... E mesmo gatos que eu atendi já, que viviam numa situação catastrófica, assim, um ambiente com conflito, horrível, superpopulação na casa, e ainda assim melhoraram com o uso de corticoide. Claro, melhoramos a vida deles também. Melhoramos o ambiente, tudo tem que ser melhorado para melhorar o bem-estar. Mas era um problema clínico mesmo, ele tinha coceira efetivamente. Tá? Claro, e aí com toda a situação essa do ambiente, por exemplo, ele vai se coçar muito mais do que se ele não tivesse essa situação de estresse toda, né? Claro, mas a questão é, melhorou com corticoide, gente. É clínico aí. Tem um fator clínico bem importante, tá? Corticoide não diminui a ansiedade, não diminui o estresse, não acalma, não faz nada disso. Só trata a pele só. Só dá mais fome. Fazer xixi. Isso aí. Bom, quanto à pergunta dos cãezinhos adotados, animais adotados em geral. Não é que eles sejam mais ansiosos, tá? Inclusive, o único fator que a gente tem efetivamente que o abandono ou ter sido um animal que viveu num abrigo, a gente tem uma casuística maior, são nas síndromes de ansiedade por separação. Que não necessariamente o animal é um animal ansioso, ele só apresenta essa ansiedade na situação de separação da figura de apego, ou seja, quando ele fica sozinho. Então, sim, nessa síndrome, a casuística é maior em animais que passaram por situações de abandono ou viveram em abrigo. De resto, não é, porque foi adotado que ele vai ser um cão mais ansioso. Não existe essa correlação. Porém, não existe, eu quero dizer, trabalhos, né, que comprovem essa correlação. Porém, o que a gente vê na prática é que os cães que passam pela situação de abandono, que passam muito tempo em abrigo, né? Aí depende, claro, aonde que ele ficou, quanto tempo ele ficou no abrigo. A circunstância daquele abandono, né? Exatamente, o tempo que ele ficou, enfim. Isso sim, a gente pode ter um aumento, claro, na ansiedade desse animal, porque ou por causa do estresse crônico mesmo, pelo tempo que ele ficou e da maneira como ele ficou ali. Então não é porque eu vou adotar e o animal vai ser mais ansioso, até porque a gente sabe que tem raças que têm uma propensão maior a transtornos de ansiedade e não foram abandonados nem nada disso. Tem linhagens genéticas que a gente consegue observar também que são animais um pouco mais ansiosos.
Então a gente não pode achar que é só porque vai ser adotado, né, o que veio de abandono que vai ser desse jeito. Mas outro fator também fundamental é que muitas vezes não é feita a adaptação correta desse animal. Vocês imaginam vocês saírem, por mais que ele esteja indo para uma situação melhor, ou quando a gente está falando de gatos adotados que estão saindo de um abrigo e estão indo para uma situação melhor, muitas vezes para casas que já têm gatos, se esse processo de adaptação não for bem feito, pode ser catastrófico, pode ser horrível e o animal fica super ansioso e os outros também. Assim como a adaptação de um cão não for bem feita dentro do ambiente, da rotina que ele vai ter, também podemos ter problemas relacionados à ansiedade. E aí, se a gente pensa que a gente está falando aqui de animais adultos, né, não é nem por questão de ser adulto ou ser filhote, é pela questão do tempo que ele passou em algum local ou as possibilidades de abandono, de maus tratos que esse animal passou, que aumentam as chances dele ter esses comportamentos. Mas entendam que não é só porque foi adotado, só porque veio de um abrigo. A única realmente relação que a gente tem é com ansiedade por separação mesmo, e não quer dizer que todos os animais abandonados vão ter ansiedade por separação. Não. Só que é um dos fatores de risco. Só isso. Isso é muito legal porque faz todo um viés com relação ao que a gente fala tanto e muito quem trabalha com abrigo e com adoção, né, da adoção responsável. A adoção responsável não é só tu ver se tu tem condições de arcar financeiramente com aquele ser vivo que tu está colocando para dentro de casa. É em que circunstância tu vai adotar? A família está preparada para isso? Estão orientados, né? Vai estar todo mundo engajado para passear, para cuidar, para fazer adaptação em casa, para entender o perfil daquele animal. Então a adoção responsável passa por todos os vieses, né? Não é só a questão financeira. Essa questão da adaptação é fundamental. Por isso que a gente tem ainda hoje um índice tão alto de devolução, né? Que a gente diz assim, devolveu da adoção que não adaptou em casa. Né? Um processo de adaptação, imagina, tu vai considerar, você não tem como dar um tempo, né, Joyce? Porque tem que ver toda a questão familiar e a questão de que condições aquele animal viveu, por exemplo. Daqui a pouco é um cachorro de mais ou menos uns 10 anos de idade, passou a vida toda sofrendo, vai ser adotado finalmente por uma família legal, ele vai levar um tempo até apagar aquelas marcas, se é que vai apagar, às vezes, marcas de trauma que ele teve, né? Muitas vezes a gente tem que trabalhar isso, ou seja, provavelmente a causa daquilo foram traumas, ou foi o fato de, durante algum período da vida de sociabilização, por exemplo, ele não ter tido muito contato com pessoas, com outros cães, enfim. Então isso é o que a gente tem que trabalhar com eles. E o que eu vejo é que as ONGs que têm um trabalho responsável no sentido de falar, este é um cão que tem isso, isso. Fundamental. Ou seja, não é doar e dizer, não, ele é super tranquilo, vai dar super certo. Não, ele é um cão que já tem essas situações, né? Eu faço trabalho voluntário em algumas ONGs nesse sentido, aí acompanho a adoção desses animais, faço todo o processo de adaptação, é explicado que a adaptação demora, né? Se fazem milhares de perguntas, tem que responder um questionário gigantesco, que aí a pessoa tem que estar com vontade mesmo, né? Responder tudo isso, fazer tudo isso, para ter certeza que esse animal não vai ser devolvido, porque cada mudança de ambiente, cada mudança... é horrível para o animal, é catastrófico, exatamente. E mesmo assim, com todos esses cuidados, ainda tem devoluções, mas diminui muito a chance disso acontecer. Ótimo. Tá, e uma outra pergunta é como manejar a ansiedade por comida? Isso teve algumas perguntas também. Aquele bichinho que pede comida toda hora, o cachorro que fica na mesa pedindo, ou o gato que sobe na mesa para comer, ganha a ração dele, mas sobe em cima da mesa. Então, acho que tem um mix aí de educação e descartar doenças, né? Claro, tem que ver se essa polifagia ela é causada por alguma doença, primeira coisa, né? Ou seja, se esse animal está com polifagia, é bem veterinário, se esse animal está com aumento de apetite por decorrência de uma doença, como por exemplo uma doença endócrina, ou o uso de alguma medicação específica, esse animal, a gente precisa levar em consideração isso, né? Ok, ele está doente, precisamos tratar isso para melhorar essa polifagia. Ok. Descartado tudo isso, a gente precisa entender, cachorro que pede comida na mesa é cachorro que já ganhou comida na mesa. Não existe a possibilidade dele pedir se ele não ganhou. Porque se ele pede, em algum momento ele ganha. Então, se é uma questão de educação e se isso atrapalha as pessoas, porque veja, o meu cachorro pede comida na mesa, não é algo que me atrapalha e por mim tá tudo bem. Não é algo que deixa ele ansioso, frustrado por não ganhar de vez em quando, tá tudo bem. Mas, para quem isso é um problema, é um processo de educação mesmo, que é ensinar o cão
a sentar e a esperar, e a gente vai oferecer para ele o alimento dele, enquanto ele estiver sentado esperando. Outra opção, se eu não tenho a possibilidade de fazer nada disso, é eu deixar o animal com algo, um brinquedo recheado, com a refeição dele, por exemplo, para ele ir se alimentando enquanto eu estou me alimentando. Ok. Mas eu acho que eu entendi também algumas coisas que as pessoas quiseram perguntar aqui, que é o caso de cães e gatos que comem muito rápido, ou que tem um apetite muito exagerado, né? Nesse caso, é super importante, gente, que a gente lembre que o comportamento alimentar normal de cães e gatos não é chegar lá e ter um prato de ração pronto para comer, né? No caso de cachorro, a principal fonte de alimento do cachorro de rua, né, ou na história de evolução do cachorro, são restos. Ou seja, é ir atrás de restos, é catar, furar, pegar carniça, enfim. Caça também, mas não é tanto. O cão é considerado um animal carniceiro, ou seja, ele se alimenta muito mais de restos do que qualquer coisa, né? Joyce, nós vamos cair daqui 5 segundos. Então vamos Vai acabar. terminar. Muito obrigada.